Ora, bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio de Culturismo ao Natural. Este projeto está focado simplesmente em falar de culturismo natural, ou seja, é uma coisa para falar de bodybuilding, algo que eu acho que está a pecar muito aqui em Portugal. Temos falta disso. Não concordas, Rui? Concordo perfeitamente. E aqui nos Estados Unidos é outro mundo completamente nesse É, aspecto. era o que eu queria dizer. Tu estás aqui, estás aí nos Estados Unidos, apanhaste Covid, não é? Por isso tens de fazer quarentena, por isso tens de maturar aqui. Como é que está o tempo aí? O tempo está bom, infelizmente, porque eu tenho que ficar aqui fechado no quarto. Olha, eu devo dizer que aqui no Porto está um tempo do caraças, inverno, 20 graus, solzinho, é isso que se quer. E, eu, Mas pronto, e no dia que eu voltar, que é na quinta-feira, vai começar a chover. pá, Estou com uma sorte. é bem feito. Mas pronto, como eu disse há pouco, o objetivo aqui é falarmos do bodybuilding em geral. Acho que é um projeto que vai ser bastante interessante. Nós seremos os primeiros convidados, não é? Isto não será uma entrevista, será uma conversa entre nós os dois, em que vamos falar da nossa época competitiva, ano passado, em 2021. Fizemos exatamente as mesmas competições, fizemos a preparação juntos, por isso eu acho que seria uma coisa interessante para começarmos a falar. Nós não vamos fazer uma introdução nós dois, porque se vocês seguem o canal já têm uma mínima ideia de que é que nós somos, apesar de haver muitas coisas que nós não falamos, mas de certeza que à medida que vamos continuando, vocês vão ter essas perguntas respondidas e se não tiverem, eventualmente faremos as respostas a essas perguntas. Então pronto, eu gostaria até de passar a palavra ao Rui e falares um pouco uh, das competições em si, das que nós fomos, e da experiência e o que é que achaste, e depois iremos começar a evoluir a partir daí. Ok. Portanto, nós inicialmente estávamos a pensar, as competições que estávamos a pensar fazer, seria então em França e em Espanha. Entretanto, houve uma alteração na competição de França. Nós já tínhamos as coisas marcadas e tudo, mas houve uma alteração nas competições de França, então mudamos essa competição para fazer outra em Itália. Portanto, acabou por ser uma competição em Itália e logo a semana após essa, Espanha. Portanto, foi um back-to-back show. Competição em Itália, epá, começou por si só a ser complicada desde o início porque era numa cidade um pouco longe de tudo. Portanto, só por aí tornou-se um pouco complicado porque então, tivemos que fazer um voo para Bolonha, passar a noite em Bolonha e depois apanhar um comboio e depois mesmo no apartamento que nós estávamos era um pouco longe do sítio onde seria a prova, portanto tínhamos que estar sempre a apanhar táxis, portanto a nível de logística foi um bocado complicado. Quanto à prova em si, foi uma boa experiência, conhecemos até bastante pessoas lá. É que nós estávamos na categoria internacional, portanto não era por pesos, portanto competimos contra pessoas como no caso do Roberto, que é o presidente da federação em Espanha. Ele estava com 100 quilos, nós estávamos a rondar os 60. Portanto, isso foi um bocado chato nesse aspecto, a competição em Itália, porque não foi dividido justamente, na minha opinião. Mas não deixou de ser uma grande experiência. Conhecemos muitas pessoas e aprendemos bastante até. Tinham lá alguns. Conhecemos lá uma júri que até nos deu umas dicas do que é que eles estavam à procura e acho que isso até foi útil para a prova em Espanha. Mas pronto, foi. Acabou por ser uma prova de, de aprendizagem e não vou mentir, fiquei um pouco frustrado na prova por causa da tal discrepância a nível de pesos, mas acabou por ser uma boa prova de aprendizagem. E na semana a seguir fizemos a prova em Espanha, que eu adorei tudo em Espanha, foi tudo muito mais fácil. Foi um voo direto para Palma, depois ficamos no apartamento
e o tempo era espetacular. Por isso, pá, deu. Fiquei com outro mood, só por causa do bom tempo. E pá, foi. Já estava competindo até com pessoas que já tínhamos conhecido em Itália, porque houveram muitos espanhóis que foram competir em Itália. E já foi dividido por categorias, por peso, e adorei competir em Espanha. Foi uma experiência espetacular. Os júris deram feedbacks incríveis, que em Itália não foi o caso. Portanto, acho que foi uma boa decisão. Nós temos feito 2 competições, pelo menos. Porque se fosse só de Itália, acabava por estar aquele sentimento de como é que, como é que me poderia. Como é que Debater. seria se competisse com pessoas da mesma categoria que eu. E neste caso, pronto, como fizemos as 2 provas, acabou por ser benéfico. E eu acho que toda a gente devia pensar pelo menos fazer 2 provas se for competir e não apenas uma. Isto pode acontecer. Sim, sem dúvida, até porque uh, nós preparamos durante 32 semanas. Nós tivemos malta a competir aqui em Portugal que até se parou mais, que é o caso do João Filipe. Se não estou em erro, ele estava em preparação desde janeiro, acho eu, que ele estava a pensar competir em setembro ou em agosto. E acho que esse show foi cancelado, ou uma coisa assim. E ele só teve a oportunidade de competir num show. Acabou por se sagrar campeão, não é? Mas sem dúvida que tanto trabalho merecia E lá mais, está. mais atividade, mais apresentação do trabalho feito. Mas sim, E em lá está. relação E ao no que. caso dele só tinha 3 pessoas na categoria dele, não é? Por isso, Exato. ele ficou naquela cena, pá, foram só 3, e se fossem mais, como é que seria? Mas sim, acho que tens razão no que disseste em termos dos nossos eventos. Foi de um extremo ao outro em termos de stress. O que uma pessoa menos quer é estar estressado e estar a panicar o que é que tem de fazer quando está na peak week. Uma pessoa quer estar relaxada, de Uhum. forma que não quer estar estressada, não é? Que isso também aumenta um pouco os níveis de cortisol e pode também impactar indiretamente no nosso físico. Mas se houve coisas que gostei no evento de Espanha, de Itália, foi o facto de ser uma categoria internacional, ou seja, deu para conhecer pessoas da Europa toda. Conhecemos o Mikael, que é do Chipre, que até se sagrou campeão na nossa categoria e ficou profissional. Conhecemos a malta de Espanha, conhecemos o Gil, que é da Suíça. Ou seja, ganhamos conexões e amizades com pessoas que têm uma mente, que são like-minded, não é? Têm o mesmo estilo de vida que nós, gostam das mesmas coisas que nós e são focados e disciplinados como nós, que é uma coisa muito rara de encontrar. Por isso eu acho que é bom ter esse tipo de contactos e nunca se Sem sabe as dúvida. oportunidades que isso se dará no futuro. E depois sim, em Espanha acho que foi, uh, foi um evento muito bom em termos de organização, em termos de competitividade e foi ótimo ver como é que nos debatemos na, dentro da nossa categoria, não é? Claro que se queremos ser competitivos, não podemos ser só competitivos na nossa categoria, mas temos de ser competitivos no geral. Mas foi bom vermos que conseguimos nos debater bem na nossa categoria, principalmente em Espanha, que é, que é, na minha opinião, onde o culturismo natural está mais avançado na Europa. Isso não é, está logo atrás da Inglaterra. Não sei se está E atrás, porque este ano tivemos, eles tiveram 2 campeões do mundo em bodybuilding profissionais e no Manchester City que foram todos os campeões foram sim, espanhóis. lá está, foi o que eu disse. Eu acho que é melhor. É melhor, mas se não fosse, teria logo atrás do Do Reino Reino Unido. Unido. Yeah. Por isso, sem dúvida que foi uma experiência incrível. Deu para ver que tivemos bons feedbacks de júri e deu para ver que realmente temos ali potencial para voltarmos a chegar a uma prova e lutar pelo primeiro lugar.
O que tu também Uhum. chegaste ali, estavas entre tu e o Mário, acabaste por ficar tu em segundo, mas numa próxima serei eu contra ti. Pronto, aqui tanto agora, já que estamos a falar de como é o nível de culturismo natural em Espanha, também queria falar um pouco sobre isso. O nível de culturismo natural, por exemplo, comparar aqui com Portugal com o que nós vimos em Itália e em Espanha. Acho que é um pouco difícil comparar, porque, ok, nós vemos alguns atletas no Instagram, mas pode haver grandes atletas que não estão no Instagram, nas redes Sim, sociais. eu não estou a dizer em Portanto, termos pode de nível de haver. atleta só, mas estou a dizer da forma como é levado o culturismo lá fora. Estás a perceber? Não. Então, por exemplo, tivemos em Espanha e vimos que lá o culturismo é levado de uma forma incrível. Nós tivemos lá a ver, por exemplo, 4 ou 5 equipas de preparadores de culturismo natural, Certo? algo que não vês aqui em Portugal, Uhum. ok? Também vimos pai, 2 ou 3 lá em Itália. Certo? E eu não estou só a dizer a nível atleta, mas estou a dizer da forma como o culturismo natural é praticado e a forma como é levado lá fora. Ah, Que eu sim. acho que é um É, nível bastante acima aqui a Portugal, mas anos-luz mesmo. sim. E não que isso não aconteça no estrangeiro, mas aqui não há muita gente que acredite no culturismo natural. Certo? Se vemos algum atleta natural que seja bom, está em drogas. E acho que Exato. essa mentalidade tem que se mudar, porque isso, pronto, não ajuda em nada o desporto. E pronto, e como ninguém acredita, ninguém pratica, não é? Por isso, pronto, acho que é mais uma coisa de mentalidade que outra coisa. O potencial há, sem dúvida. Sim, até porque nós vemos que fomos 5 atletas a competir lá fora e todos tivemos classificações bastante boas. Aliás, temos um campeão, que é o João Filipe, um vice-campeão, que és tu. Por isso dá para ver que. E foi em países como Espanha e Inglaterra, por isso dá para ver que no primeiro ano que houve pessoal a competir de Portugal lá fora, até correu bem. E agora este ano que temos um evento em Portugal, de cultivo natural, o primeiro de sempre, acho que o único caminho é subir. Por isso estou entusiasmado com o que podemos, o que pode evoluir. E há muitos Uhum, atletas que eu estou a seguir e que estou muito entusiasmado para ver também o seu yeah. processo ao longo desta Uhum. época. Mas sim, foi sem dúvida umas grandes experiências que tivemos. Mas isso foi a parte final. Se calhar falamos também um pouco do nosso processo, de como é que foi a nossa preparação, uh, por exemplo, como é que começou e quais foram as estratégias que tivemos a fazer até lá. Por exemplo, as calorias que tivemos mesmo no fim da preparação, o peso que começamos, o peso que acabamos, coisas assim interessantes que achas que possas dizer e depois eu também, claro, que vou falando ao mesmo tempo. Ok. Portanto, vou tentar resumir a minha preparação ao máximo. Portanto, eu comecei a preparação. Portanto, eu tenho 1,68 m mais ou menos, e eu comecei a preparação com 82 quilos mais ou menos, o que para mim era um peso absurdo. Estava com uma condição corporal muito má para quem quer começar uma preparação. O que me levou a ter que perder 21 quilos, mais ou menos. Tive que perder mais ou menos 21 quilos. Em quanto tempo? E, portanto, 30 semanas, 32, para isso. E, e para eu perder esse peso todo, o que é que teve que acontecer? Não houve tempo para pensar em diet breaks ou nada desse género. Tivemos que estar com um ritmo acelerado de perda de peso constante. Portanto, essas 32 semanas foram sempre em déficit calórico. O que é que isto levou? Levou a que o, aquele
aquela falta de energia que muitos atletas costumam sentir no final da preparação. No meu caso, ou posso dizer mesmo no nosso caso, isso começou a ser problemático para aí a 3 meses da prova. Portanto, foram uns 3 meses um pouco infernais, digamos assim. No final da prova, portanto, da preparação, uma semana antes da Peak Week, as minhas calorias estavam nas 1600, mais ou menos. Eram 200 gramas de proteína, 140 de hidratos e 30 de gordura. Nessa última semana eu nem dormi. Estava com uma falta de energia enorme, com bastante fome, o sono era horrível. Foi uma semana que eu nem dormi. E pronto, desci dos 82 quilos para os 62, portanto, foi 80, para aí 20, 21 quilos que perdi. Isto levou a que não houvesse tempo de diet breaks, ou que também levou a que não houvesse deloads. Portanto, a fadiga não era só no dia a dia, mas também nos treinos. Não havia recuperação, chegava aos treinos todo arrebentado. Portanto, não foi fácil, mas posso dizer que no final valeu a pena. Adorei a experiência de estar em palco e faria novamente, com certeza. Isso é uma coisa interessante porque há pessoas que deixam de competir porque as coisas negativas não compensaram em relação às coisas positivas. No teu caso foi o contrário e é por isso que estás disposto a voltar outra vez a competir, assim como eu. É igualzinho. E em relação a essas coisas dos diet breaks ou dos deloads, uma das razões de nós não termos feito isso foi pelo facto de querermos ter uma boa condição para palco. Ou seja, tendo diet breaks ou afins e com o tempo curto que nós tínhamos por causa do nosso ponto de partida, iríamos prejudicar um pouco a condição. Por isso acabamos por sofrer mais um bocadinho de forma a conseguir chegar ao ponto de condição que apresentamos. E sim, o meu processo foi até bastante idêntico ao teu. Sim, somos gêmeos, mas nem sempre as coisas são assim tão lineares. Mas sim, as minhas calorias também não foram muito diferentes das tuas. Acho que o meu mínimo foi 130 de hidratos. 130, acho que sim. Foi um pouco menos comigo. É um pouco menos, não há muita diferença, mas quando estás naquele ponto, 10 gramas de hidratos para ti é que parece quase uma sobremesa, né? Aquilo é uma diferença gigante. Mas sim, acho que o ponto que nós estávamos era um peak off-season autêntico. Não estou a dizer que eu não chego outra vez a esse ponto, porque provavelmente vou chegar nesta off-season, mas não é um ponto que seja ótimo para começar uma conta prep, porque uma conta prep tem de ser uma coisa feita com calma, de forma a diminuir o stress, de forma a teres a melhor performance possível nos treinos, então tens de fazer uma coisa com mais calma, que é para teres tempo para recuperar e afins. Portanto, sem dúvida que foi uma das coisas que pecamos. Mas claro que também foi a nossa primeira preparação e seria longe de perfeita e nós sabemos isso. Portanto, o único caminho que temos agora é melhorar. Portanto, só pode ser melhor a próxima preparação e tenho certeza que será muito melhor. Não só o processo em si, mas o resultado final será muito diferente. As pessoas vão ver a diferença nos físicos, vão ver melhorias muito significativas quando subirmos a palco. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas pronto, então já falaste um pouco disso, não é? Mas queria-te perguntar para ti quais foram as maiores dificuldades durante a preparação. Já sabemos que foi uma altura com poucas calorias e essas poucas calorias levaram a quê? Portanto, as poucas calorias levaram à fome, mas a fome não foi de longe o meu maior problema, porque há sempre formas de
contornar um pouco esse problema da fome, mas o que isso levou, o que essas poucas calorias levaram foi um enorme food focus. E eu não sei por que razão, no meu Instagram, no search, era só comida, só aparecia comida. Não sei porquê. Portanto, foi um enorme food focus, muito pouca energia. Pronto, eu cheguei a um ponto que tinha que fazer 16 mil passos por dia e eu não tinha uma passadeira em casa. É uma coisa que eu provavelmente vou mudar na próxima operação, uma passadeira. Então eu andava na rua a arrastar-me. As pessoas iam olhar para mim e me iam achar que era um zombie. Andava na rua a arrastar-me, tropeçava muitas vezes. Se eu deixasse cair, por exemplo, uma caneta, apanhar a caneta era a coisa mais difícil do mundo. Só para verem a pouca energia que eu tinha. E também o sono, que era muito fraco. Eu, na reta final, eu pouco conseguia dormir e na última semana nem dormia. Foi, e pronto, e isso também levava às vezes a estar mal disposto e pronto, isso acaba por ser chato também para outras pessoas. E também outra coisa que outro side effect desta preparação foi a falta de tempo. Porque, pronto, sendo a nossa a primeira prova de bodybuilding, e nós temos um full-time job, não é? Durante a semana, nós basicamente era trabalhar, dar passos, comer, treinar. E ao fim de semana era a altura que tinhas tempo para treinar poses. Porque sendo a nossa primeira prova de bodybuilding, as poses e a rotina tinham que ser bem trabalhadas e pronto, isso também roubava muito tempo. E acabámos por ter muito pouco tempo livre. Isso também pronto, uma coisa um pouco chata. Porque um gajo quando está em preparação, gostava de ter tempo para relaxar, porque é uma altura com muito stress e pouco tempo tivemos para isso. Identifico-me perfeitamente com as tuas palavras, aliás. Muitas das coisas que aconteceu contigo, aconteceu comigo. E sim, os desafios que tiveste foi também os desafios que eu tive. Tu até te lembras que uma vez fomos ao supermercado fazer as compras para essas coisas e eu fui contra uma parede e eu nem tinha energia para sair da parede, então continuei a andar e fiquei todo arranhado no braço. Preferi do que ter de me Desviar. desviar. Outra coisa que eu também me achei, se calhar até foi a maior dificuldade de toda a preparação, não sei se te identificas ou não, era treinar perna. Uh, Treinar, perna principalmente. sim, mas eu posso dizer que a treinar perna eu já estava com ansiedade no dia anterior a dizer oh não, tenho que treinar perna porque eu estava de uma forma todo roto e os nossos treinos de perna até eram bastante exigentes e então quando estávamos com energia em baixo um deadlift romeno, uma leg press parecia a pior coisa do Um mundo. export. E eu posso dizer que nesta off-season são os exercícios que eu mais gosto, mas no fim da É mesmo. preparação eram os meus piores inimigos. E eram treinos que às vezes, um treino que demora 1 hora e meia a fazer e demorava 2 horas e meia a concluir porque eu não conseguia ter, não conseguia fazer, ter os mesmos tempos de descanso, impossível. Um, Portanto, acho que foi, sem dúvida, a parte mais complicada. Depois, claro que foi os mood swings. Ficava mal disposto, às vezes acabava por ficar irritadíssimo e falar mal com pessoas que não têm culpa nenhuma. É uma coisa que vou tentar melhorar na próxima preparação e tenho a certeza que vai ser melhor. Porque até no fim da preparação comecei a ficar com um pouco mais calmo e ter um pouco de noção do que é que estava a fazer. E também identifico bastante com aquela parte da comida, ficarmos muito food focus. O meu Instagram, até há bem pouco tempo, o feed era só comida. E isso não aconteceu connosco, porque eu te lembro de falar com uma atleta que também estava em preparação e também lhe acontecia igual e ela até mostrava os donuts que estava a pensar e eu ficava todo babado a olhar para aquilo e agora eu penso, porquê? Eu nem sequer gosto de donuts, porque é que eu tal e tudo babado.
É só para ver, porque eu lembro perfeitamente, até falei contigo, que apetecia-me comer um tomate. Apetecia-me tomates. Man. Salada russa também. E eu não gosto, não gosto de comer um tomate só porque comer um tomate. Estava maluco mesmo. Portanto, mas é engraçado ver um pouco os extremos. E neste momento estou com as Uhum. calorias bastante, que me satisfazem bastante e não fico a morrer se tiver de as aumentar. Acho que estou numa fase que já não estou full focus. Estou perfeitamente Uhum. recuperado. O que é bom. Passado 3 meses fiquei completamente recuperado da nossa prova. Uh, e depois, outra coisa que queria falar da preparação é a parte final, a Peak Week, porque é uma coisa que as pessoas podem achar interessante. O nosso método de encher o físico, como é que nós fizemos o nosso peak, acho que é uma coisa interessante e pronto, se quiseres falar um pouco da tua experiência, que apesar de ser um método bastante idêntico ao meu. Uhum. Portanto, a nossa peak week foi. A abordagem foi um front load. Ah, eu vi grandes vantagens do front load logo pelo aspecto da energia. Porque num front load nós basicamente começamos a semana com um nível elevado de carboidratos. E isso, pronto, levou a uma maior Uma redução de availability stress. de energia durante o resto da semana. O que foi bom Também para para chegar, viajar, não é? exato, também para viajar. Portanto, foi portanto, um prol todo. Acho que foi terça. Começamos com os hidratos altos na terça, depois um bocado menos na quarta e um bocado menos na quinta. E um bocado menos na sexta, e depois no sábado voltamos Carregar. a carregar, exatamente. Isso também ajudou a nível de confiança, porque nós já estávamos a ver o físico cheio para aí na quinta-feira, para aí 2 dias antes da prova, portanto já estávamos com uma confiança mais elevada. E pronto, e foi mais ou menos isso, de uma forma mais geral. Sim. O meu método, o meu approach foi igual ao teu, não é? Não há muito a dizer. Lembro que antes da Pico que nós estávamos completamente flat, estávamos mesmo Ah, depletados e eu até me lembro de ver as fotos e fiquei, ei, o que é que eu vou fazer a palco? Mas é o normal, é o processo normal. Uma pessoa tem que ficar flat para ficar seco e depois tem que encher para parecer seco. É basicamente assim. E exato. sim, foi exatamente. Ou seja, nas últimas semanas nós começamos a ver direitinho o nosso nível de sódio, o nosso nível de quanto é que estávamos a meter de sódio, quanto é que estávamos a meter de água, de forma a conseguirmos depois fazer uma peak week bem talhada. Não tivemos É, grande, manipular esses detalhes. não tivemos grande tempo de testar a peak week porque estávamos com pressa de chegar à condição, então basicamente como é que eu ia dizer, as nossas amostras de peak week eram mais os refits. E então começamos por aí. E sim, o meu método foi igual, foi um front load, em que basicamente começamos a. Foi uma forma mais segura, porque assim começamos a aumentar os hidratos e à medida que os dias iam passando íamos vendo se saturávamos os níveis de glicogênio ou não e assim conseguíamos manipular melhor até ao dia do show. Ou seja, começamos a sentir bastante cheios e depois fomos mantendo essa fullness até ao dia do espetáculo e depois no dia do espetáculo carregamos. E o que é que nós fizemos depois também no dia do evento? Uh, Tentamos meter o mínimo de comida possível no nosso estômago, de forma a parecermos mais secos, não é? Por isso tentamos usar hidratos que tivessem, alimentos que tivessem um alto nível de hidratos, não é? E que ocupassem um pouco o espaço no estômago. Por exemplo, nós usamos neste caso foi bolachas de arroz e mel. Um, E arroz mesmo. sim, e arroz de manhã.
E tentamos manter um pouco fora a proteína e mesmo gorduras, que é para ter a certeza que enchemos o físico e parecemos bastante secos, não é? Não haver ali grande retenção de líquidos nem nada. Eu até me lembro do dia do show, apesar de estar a comer algo bastante desidratos, estava com fome. Mas é uma coisa normal do que nós estamos a fazer. E eu acho que é uma das coisas que até correu bem, Speak Week, porque acho que está um pouco ultrapassada a ideia de que a malta tem de ir, antes de ir para o evento, tem de ter muitos níveis de sódio e isso tudo, então vai logo tudo para o Burger King, comer os hambúrgueres só para meter ali, só para encher o físico. Pá, eu acho que essa nem sempre é das melhores opções porque, al- além de não saber exatamente o que é que está lá, estás a encher o teu estômago com nutrientes que não precisas naquela altura, não é? Tem proteína a mais. Não é que proteína seja um problema, mas no dia de show, se calhar não é a melhor opção até pisar o palco, depois sais do palco, metes logo a proteína. E o mesmo caso também para os níveis excessivos de gordura. Portanto, eu acho que estudamos bem nosso pico com o nosso treinador, não é? Não fizemos isso sozinhos. E acho que, apesar de tudo, enchemos bem e vemos as fotos de uma semana antes da Peak Week, na semana da Depletion, comparado com as nossas fotos em palco e vimos que o nosso pico foi muito bem sucedido. Mas isso por acaso é uma coisa engraçada porque eu olho agora para as fotos e é uma diferença gigante. Mas eu olhava para as fotos que tirei antes de ir para palco e para mim não havia diferença nenhuma. Mas eu agora olho Exatamente, para aquilo e eu, pô, como é que eu não vi diferença nenhuma? Então, é exatamente. completamente diferente. Eu achei exatamente a mesma coisa e é por isso que é bom termos um treinador É, connosco, porque apesar de podermos perceber as coisas e sabermos minimamente como é que se faz as coisas, acabamos por ficar um pouco emocionais em preparação e não lógicos. exatamente. Um, Eu estava sempre a dizer ao meu treinador, "Isto nós ainda não vi diferença nenhuma, vamos comer mais. Ele, não, já estamos a ficar full. Eu, não estamos a ficar sim, full. isso é Estás uma a ver das a minha foto? coisas, uma das coisas boas, porque imagina, nós, como estavas no Food Focus, o que é que nós queremos? Pá, temos de encher o físico, temos de pôr hidratos. Mas a verdade é que não foi preciso, porque eu posso dizer que o meu máximo de hidratos na Peak Week foi 380 gramas. Claro que depois fui mantendo as 380 gramas ao longo do dia, depois ao longo da semana, e depois fui descendo. Acabei com 200, fui assim descendo nesse front load. Mas é que a verdade é que não foi preciso mais, porque se fosse mais acabaria por degradar o físico, porque uh, os níveis de glicogênio já estavam, na minha opinião, saturados e Uhum, comida que houvesse a mais ali iria acabar por estragar o físico. Por isso eu acho que uhum. o trabalho foi bem feito do meu lado, tanto como ao teu. E pronto, acho que foi uma das coisas que correu bastante bem na preparação. Foi a nossa Peak Week e acabou até por fazer uma grande diferença depois para os resultados que tivemos na competição. Uhum. Pronto, então foi sim até uma conversa engraçada. Falámos um pouco do, um, das competições e falámos também um pouco do realismo da bodybuilding natural. Falámos do nosso processo e agora queria também, se calhar, acabar a nossa conversa com umas que aprendizagens é que tiraste desta, deste período e se calhar o que é que pensas em fazer diferente no futuro? Ahm, ok. Aprendizagens. Ahm, por exemplo, uma coisa que eu vi que eu não gostei muito da prova de Itália, para além do que já falámos, foi a pintura. Tá, achei muito fraca. Portanto, eu acho que para a próxima eu vou tentar ir o mais bonito possível. Mesmo que eles tenham a pintura deles, pronto, faço a pintura deles e se achar que pronto, não está muito boa, se calhar ter algum backup comigo, qualquer coisa. Também um óleo, porque eles a nós pintaram-nos, mas não havia óleo nenhum. Sim. Portanto, ter algum tipo de backup nesse aspecto. Um,
quanto a viagens, acho que correu sempre tudo bem. No nosso caso, tínhamos as comidas preparadas para o dia seguinte quando viajámos, portanto, nesse aspecto, acho que tivemos sempre tudo on check. E depois, pronto, é a nível da preparação, é começar com uma composição de Portugal melhor, para depois ter mais tempo para, para ter algo como deload, para ter uma melhor preparação e para não ter que ter uma descida, um ritmo de descida de peso tão elevado como foi o nosso caso. Um, Quanto às poses, por exemplo, em Itália tentava pronto, mostrar a minha condição ao máximo, portanto era apertar mais o glúteo e tentar mostrar mais as linhas. Mas também o que a Júri nos contou também foi que pronto, a condição é importante, mas também outra coisa que também temos que ver é o tamanho. E, por exemplo, o meu backlight spread era basicamente para mostrar as linhas, mas é o que ela me disse depois foi, opa, o backlight spread, o name of the game é a expansão. Portanto, tenta-te expandir mais e não tentes tanto mostrar a tua condição. Okay? Portanto, foi uma coisa que eu aprendi aí e que também apliquei depois na prova a seguir. Portanto, pronto, não estar tão preso à condição e tentar também mostrar um pouco da largura e também, etc. E pronto, é isso. Tentar começar com uma composição total melhor e pronto. O resto acho que as coisas estivemos muito bem. Sim, acho que numa próxima preparação terei também isso em conta e sem dúvida que não é tentarei, irei começar com uma melhor composição corporal, ah, até porque assim poderemos fazer as coisas com mais calma e se calhar às vezes quando nós não vemos o peso a descer como nós queríamos, nem sempre era porque as calorias não estavam a funcionar, simplesmente precisávamos era de tempo para ver a nutrição a fazer o seu trabalho. Por isso, sem dúvida que é uma das coisas que quero melhorar. Outra coisa que quero melhorar é o trabalho de poses. E eu não fiquei descontente com as minhas poses, mas acho que poderia ter feito melhor, principalmente nas poses de frente. Mas, ao contrário de ti, eu sei que tu queres ficar maior, eu também quero. Mas eu quero ir para o palco na próxima época com mais condição do que foi este ano, do ano passado. Achei que tinha um pouco para dar nos meus quadríceps e principalmente nos meus isquios, nas hamstrings. Acho que poderia ter perdido ali mais um pouco de gordura, por isso o que eu vou querer fazer é cada vez ficar mais forte, cada vez ficar maior nesta off-season e depois começar com uma melhor composição corporal e depois aos poucos ir tirando as camadas e ver até onde consigo chegar a minha condição. Mas eu tenho a certeza que a forma como estou a levar a minha off-season, nenhuma sessão foi desperdiçada até agora, que terei sem dúvida um nível de muscularidade maior e o objetivo também será ter um nível de condição também maior. Ou seja, mesmo que o nível de condição seja melhor, eu que se tiver mais massa muscular, se calhar terei mais facilidade em mostrar a condição que não mostrei na parte no lower body. Acho que será acho que conseguirei trazer esse ponto mais fraco, que foi o que os juros disseram, e consegui-lo pôr num ponto mais equilibrado nas restantes partes do corpo. Ok, acho que era isto e agora queria também fazer mais umas perguntas, que é quando é que vai ser a tua próxima preparação? Olha, honesta, eu gostava de competir no próximo ano já, 2023, mas sinceramente acho que não vai ser possível porque eu quero ter uma, uma vida estável quando entrar numa operação e neste momento a minha vida está um bocado como se costuma dizer all over the place.
Portanto, há muitas incógnitas ainda e muitas coisas a mudar. Portanto, acho que vai ser complicado competir já para o ano. Porque lá está, é preciso muita estabilidade, porque isto é uma coisa muito estressante. Portanto, pá, para em 2024, vamos ver. Ok. Eu Eu quero ir o mais cedo possível, mas temos que ver. estou a perceber. Sim, e também é um facto que um atleta ser natural vai precisar de tempo para ter as suas melhorias, não é? Nós demoramos 3 meses, pelo menos eu falo por mim, demorei 3 meses a recuperar. Se fosse competir logo no ano a seguir, teria 1 ou 2 meses de off-season, não seria eficiente, sem dúvida. E sim, eu estou como tu. A minha vida neste momento não está estável. Estamos numa fase que o futuro é desconhecido, mas até acaba por ser emocionante. Portanto, eu não sei como é que vai estar a minha vida em 2023. Se vou estar estável financeiramente, se vou estar estável em termos de onde vou estar, de localização, não é? E de trabalho. Portanto, o futuro é um pouco desconhecido, mas também se quer ser um pouco mais realista, deverei competir em 2024 também. Ou seja, parece que vai calhar na mesma altura que tu e voltaremos desta vez a ter uma, uma batalha Ok. entre gêmeos novamente. Exato. Só que desta Se vez, calhar não vais fazer os mesmos shows, exatamente os mesmos shows, não é? Porque eu posso fazer um de fazer outro, mas de certeza que vai calhar pelo menos um ou dois. Vamos competir outra vez, não? Outra vez não? e desta vez a batalha entre nós dois será entre o primeiro e o segundo. Ah, Nem. mas sim, o objetivo é fazer melhorias bastante significativas e chegar ao palco com melhorias e tornarmos inegáveis e sermos os atletas com melhor. Sermos mais competitivos em palco, é isso que nós estamos a trabalhar. E sem dúvida que, apesar de não depender só de nós, não é? Não sabemos o que é que está do outro lado, só depende de nós também dar o nosso máximo. E acho que os resultados irão aparecer de qualquer das formas. Mas sim, sem dúvida que, apesar de não fazermos os mesmos shows, se calhar faremos pelo menos Final de Portugal juntos e É, será uma luta sem dúvida. incrível. Ora bem, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa ou não, porque do meu lado acho que foi uma conversa interessante, assim para começar este projeto e pronto, tens mais alguma coisa a dizer? Não, só me resta desejar boa sorte aos atletas que se estão a preparar agora para esta próxima prova em Portugal. Estou mesmo expectante para ver o nível que vai haver e a organização que vai existir. Acho que não vou poder estar presente, mas certeza que vai haver uma espécie de live stream ou assim e estou mesmo expectante para ver como é que vai ser. Sim, acho que irá haver uma live stream. Pá, eu vou tentar ao máximo ir a esse evento da LANDEF Portugal, até porque é um marco histórico no culturismo aqui no país. Sem dúvida. Uh, pronto, foi o primeiro episódio deste novo projeto do culturismo ao natural, que é para falarmos de bodybuilding e falar não só das competições e dos atletas, mas também de outras coisas que poderão ser interessantes no futuro e que valham a pena a sua discussão. Portanto, pessoal, fiquem aí, teremos mais convidados no futuro e pronto, vemos no próximo episódio. Abraço. Vamos lá.